Oi, boa noite, 20 horas 17 minutos dessa terça-feira, 30 de setembro de 25. Apresento aqui para você, né, a aula de número 46. Aula de número 46, só recapitulando aqui. Aula de número 41, vimos escolha do tema e definição do problema de pesquisa. Aula de número 42, construção de objetivos e hipóteses de pesquisa. Aula de número 43, revisão de literatura, estratégias e bases científicas. Aula de número 44, metodologia de pesquisa aplicada do TCC. Aula de número 45, estrutura do TCC segundo a BNT. Aula de número 46, redação científica, clareza, coesão e coerência, que é agora que a gente vai ver. Aula de número 47, ferramentas digitais para elaboração do TCC. Aula de número 48, apresentação oral do TCC. Aula de número 49, plágio acadêmico e integridade científica. Aula de número 50, transformação do TCC em artigo científico. Então, apresento aqui para você, né, o site da Editora Apres, os 3 pilares da metodologia da pesquisa científica, o estado da arte. Ele é mais acessível para você quando você compra no site da Editora Apres, é R$ 69,00. E eu ganho uma comissão maior também. Se você for comprar em estande virtual, Casa Bahia, né, Ponto Frio, né, Americanas, né, Magazine Luiza, né, são revendedores e vendedoras. Eles compram da Apres, né, tem um preço maior, porque tem a margem de lucro deles, repassam uma comissão para a Apres e a Apres repassa uma comissão para mim com base na comissão deles. Então, você paga um valor maior se for comprar por revendedores e eu ganho uma comissão menor. Então, é recomendável, caso quem vai comprar espectadores, por exemplo, espectadores, né, que não são meus alunos e alunas ainda, né, e ainda não tem isso disponibilizado no ambiente virtual de ensino e aprendizagem por não serem assinantes dos meus cursos ainda, você pode comprar, eu recomendo que compre no site da Editora Apres, né, para maximizar não só os meus ganhos, mas minimizar, né, os seus gastos, e assim você compra com um valor mais acessível, né, paga menos e eu ganho mais, né, melhor para você e para mim também. Agora eu apresento para você minhas métricas aqui no Google, na ResearchGate, né, aqui tem o meu perfil, Alas Gabriel Breviário, né, pontuação de interesse em pesquisa 975.4, isso é maior do que 92% dos membros da ResearchGate, e isso é maior do que 96% dos membros da ResearchGate que publicam pela primeira vez em 2013. Leitores, né, 13.722 leitores, citações 3.981, recomendações 3.684 recomendações. Leitores e leitoras são os clientes, né, em potencial manifestam interesse, destes que manifestaram interesse, 3.931 deles já se tornaram, né, clientes, né, quase que efetivos, são citações, né, quer dizer, esses já citam, já percebem a relevância, a aplicabilidade, né, a qualidade, a abrangência, a profundidade, a originalidade da pesquisa, por isso citam. Né, eu não chego a interpretar citações como clientes efetivos, mas poderia se interpretar também. Já recomendações, sim. Recomendações são pessoas que, além de citar, elas também replicam, né? Elas colocam em prática as pesquisas nas suas comunidades escolares, universitárias, empresariais, né, sociais, etc. E já percebem na prática os benefícios sociais, científicos e tecnológicos das pesquisas, né, nas suas comunidades, respectivas comunidades. E por isso é que essas pessoas aprovam essas pesquisas e as recomendam. Por isso, recomendações são clientes efetivos, né? E elas estão aprovando não só as pesquisas, mas todos os itens, né, do meu catálogo que foram úteis, necessários, utilizados para conduzir e publicar essas pesquisas. Então elas estão aprovando, né, de uma forma direta ou indireta também as pesquisas científicas, os cursos, as palestras científicas, né, mentorias acadêmicas científicas, de onde, né, originam muitas pesquisas, assessoria científica, tutoria educacional, terapias integrativas complementares, desenvolvimento de softwares educacionais e empresariais, venda de livros, né, terapias, enfim, aliás, massagem, enfim, todos os itens educacionais, psicológicos, computacionais do meu catálogo, eles são utilizados para a concepção, né, desenvolvimento, publicação das pesquisas. Por isso, então, quem aprova as pesquisas está aprovando todos os itens educacionais que a geram por meio da comunidade científica Aliança Sapiente. Lá tem vários grupos de pesquisa junto, né? É um grupo que eu tenho no WhatsApp, são 10 grupos que tem lá dentro, né, centenas de pessoas do Brasil e do mundo ali dentro, e podem ter muito mais, né? O que eu preciso são de pessoas sérias e honestas trabalhando comigo. Teve muita gente ali que entrou, não contribuiu nada e foi embora, então fiquei até feliz que foi embora porque não tinha nada para oferecer. Mas oferecer que estou falando é pessoas, estou falando pessoas sérias, pessoas que participam mesmo, que entram ali com seriedade, né, com atitude, né, não fica brincando, fazendo gracinha, que quem faz gracinha não tem muita vez comigo. Comigo só tem vez pessoas honestas, sérias, que ficam fazendo gracinha, pode passear. Eu mesmo já bloqueei, ou essa pessoa foi embora, eu dou graças a Deus que foi, né? Pessoas que entram na minha vida, que entram, né, com seriedade, com firmeza, aquilo que fala, faça, né? Já chega fazendo, provando, acontecendo, porque pessoa que vem com conversinha que vai fazer, eu já mando pra puta que pariu, quem vai fazer é incompetente, né? Pessoa competente não vai fazer, ela mostra feio.
Pessoa que é competente, ela não vai chegar para você e falar, eu vou fazer. Não, primeiro ela faz, o dia que ela vai falar, assim, oi, aqui, tá feito. Aí você fala, feito o quê? Não, é porque eu pensei em você, eu já fiz, concebi, resultado, tá aqui. Pronto, entendeu? Isso é coisa de cliente competente. Pessoa chegou, mostrou feito, é competente. Pessoa chegou e falou assim, oi, tudo bem, vamos fazendo isso aqui lá, vamos, e pronto, começou no vamos, você já pode mandar tomar no cu, enfiar o dedo no cu, na buceta, sentar a cacete na pessoa, manda para dar o cu na zona, rodar a bolsinha, que é melhor. Então, a pessoa que é competente, mostra pronto, quem não é vai fazer. Tá? Enquanto as pessoas ainda vai comprar, né, fabricar, né, o fubá, a farinha de trigo, para fazer algum mingau, alguma sopa, algum angu, eu já fiz, já comi, já ajudei, né? Muitas pessoas precisando comer, todos já estão alimentados, já tiramos foto, já postamos, já está todo mundo satisfeito. Enquanto a pessoa está lá, ainda vai comprar para poder fazer ainda. Nossa. Então, assim, eu não gosto de pessoa lenta, pessoa devagar, não gosto. Assim, quando é um aluno que tem deficiência, é uma outra coisa. É um caso à parte, né? Que eu tenho paciência. Eu não tenho paciência com pessoa que não tem dificuldade, mas está fingindo que tem. A minha impaciência é isso. A pessoa não tem dificuldade. Ela está ali fazendo gracinha, quer fazer, olha. Está fingindo que não entende. Na hora que é para entender, finge que não entende. Né? E na hora que realmente não entende, aliás, na hora que é para mostrar que entende, a pessoa finge que não entende. Né? E na hora que é para mostrar que ela não entende, que realmente não entende, é para tirar dúvidas, aí não. Aí ela quer mostrar que entende o que ela não entende. Quer mostrar que sabe o que não sabe. Quer mostrar que sabe o que não viveu, o que não fez. Peraí, como é que é? Então são pessoas incoerentes, eu detesto isso. Para mim, uma pessoa é coerente e é honesta, uma pessoa incoerente é o quê? Desonesta, não presta, não vale nada. Aqui são as métricas minhas no Google Scholar, né? 1.591 citações desde 2020 em diante, né? Em 2023 eu tive 3 citações, em 2024 108, em 2025 1.332 e isso os resultados maiores em 2025, principalmente porque eu coordeno a comunidade científica Aliança Sapiente. Ela é a minha maior força na produção e participação científica. Desde novembro de 2004, que eu fundei ela, e em novembro desse ano completa um ano, né, que eu coordeno essa comunidade científica internacional, tem pesquisadores do Brasil e do mundo. Né, eu apresento para você também minhas métricas aqui no currículo Lattes, né, você pode digitar, né, o meu nome lá na plataforma CNPq, né, na plataforma Lattes, e você vê minhas métricas, né, são métricas que estão bem acima, né, de doutores, doutoras, né, de USP, Universidade Federal, que são tudo banana, moleque perto de mim. Eles estão nascendo para a vida agora, e talvez daqui a uns 10 mil anos, né, ele chega às métricas que eu cheguei hoje, daqui talvez, antes do fim do mundo, talvez algum deles chegue a essas métricas aqui. Né, mas pode chegar em quantidade, porque em qualidade nunca vai chegar mesmo. Artigos publicados em periódicos, 201, né, trabalhos publicados em análise de evento 27, resumos publicados em análise de evento 16, livros 22, capítulo de livro 137, outras 34. Apresentações de trabalho 45, programas de computador sem resíduos 16, trabalhos técnicos 274, outros 222. Né, e aqui tem a lista, né, de artigos, total de artigos publicados por período, né, e tem o total de artigos publicados por coautor. Então aqui tem, você pode consultar com mais detalhes. Aqui o Mercid, eu trago para você o Mercid, e aqui tem o que eu trago, né, de mais relevante, que são as revisões, né, porque essas comprovações aqui no Mercid tem, né. Então 72 revisões, né, de 7 periódicos que foram indexados aqui, mas tem outras revisões minhas que ainda não entraram aqui, mas vão entrar. Uma revisão na Asian Journal of Economics, Business and Accounting, uma revisão na Asian Journal of Pediatric Research, uma revisão na Brazilian Journal of Information Science, 65 revisões na Medical Hypothesis, uma revisão na revista de administração da UFSM, e aí 2 revisões na revista Prática de Administração Pública. Então aqui tem as revisões científicas, né, que eu realizo, né, conduzo, tudo aqui. Tem outras revisões que serão indexadas aqui, né, em momento oportuno. Agora eu compartilho com você, né, um artigo, né, pequeno, bem curtinho, mas que eu vou conversar com você sobre conteúdos muito relevantes, né, sobre clareza, concisão e coerência para escrever artigo científico, né, escrever ciência. É uma matéria, né, bem curta que foi publicada na Ciência da Informação Express, né, nessa revista aqui. Né, teve muita gente participou, né, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 pesquisadores juntos, né, para publicar, né. 4 regras da redação clara, concisa e coesa para escrever como exige ciência. Publicado na revista Ciência da Informação Express, sem local, volume 2, número 3, página 1 a 5, no dia 19 de julho de 2021. Tá?
Há 4 regras simples que favorecem escrever com clareza, concisão e coesão. Os brasileiros, né, não as aprendem na escola, mas nessa pesquisa as estudamos e aplicamos ao texto de pós-graduandos e pós-graduandos em ciência da informação. Conceitualização. Clareza é a propriedade de um texto inteligível, compreensível. Concisão é o uso de poucas palavras para expressar as ideias. Coesão é, conforme Sheehan, 2013, a propriedade de texto cujas ideias estão conectadas, encadeadas ao longo, né, das sentenças e parágrafos. Então, assim, clareza. A clareza, ela tem muito a ver, eu vou esmiuçar isso aqui, ficar mais claro, né? Clareza tem a ver com vocabulário, tá? Clareza tem a ver com vocabulário, o jargão da área. Por exemplo, você está na área contábil, mas você não conhece o jargão da área da história, da geografia, do direito, né, da medicina, da engenharia. Você não conhece os termos utilizados nas outras áreas. Você conhece os termos da área contábil. Eu falo que eu sou bacharel em ciências contábeis. Eu conheço muito bem os termos da área contábil. Sou especialista em finanças, que tem muito conteúdo contábil nas especializações em finanças. Então, assim, a gente está acostumado com esses termos. Mas e quem é da área da medicina, que vai pegar um artigo contábil para ler? Entende esses termos? Então, assim, não é questão que a pessoa formada em medicina, não é analfabeta. A pessoa formada em qualquer área tem escolarização, tem vocabulário, tem letramento, tem informação. Mas então, mas a pessoa então, ela é incapaz de entender um artigo da área contábil? Não, ela não é incapaz de entender. Mas o vocabulário, ele precisa ser escrito com termos que uma pessoa que não é da área contábil consiga entender. Esse é o ponto. Então, por isso a clareza na escrita científica tem a ver principalmente com jargão, com vocabulário. Quais são as palavras que eu estamos utilizando para escrever um artigo que a gente domina aqueles termos, a gente domina, a pesquisa é nossa. A gente tem quilometragem naquela temática e área. Mas e quem vai ler? Quem vai ler é formado em qual área, você sabe? Eu não sei, tem milhares de pessoas que leem artigos meus, como é que eu vou saber? A gente tem controle sobre isso? Não tem. A gente não sabe nem quem está lendo, a gente sabe que, claro, quem costuma ler artigos científicos são o quê? São outros cientistas ou aspirantes a cientistas, né? Ou quem já é cientista, ou quem está querendo se tornar cientista, acadêmico, cientista que leem, né? Público que não é acadêmico cientista não tem nem interesse em ficar lendo artigo científico. Lê para quê? Quer dizer, não tem interesse, não é que lê para quê? O lê para quê não, que é relevante. Até para pessoas que não são cientistas. Mas a questão é que quem não é cientista nem acadêmico não tem interesse nisso. Então quem lê, os públicos leitores de artigos científicos, são acadêmicos, né? Acadêmicos são cientistas, né? Ou aspirantes a cientistas. Né? Então assim, a gente está escrevendo, né, ciência principalmente para acadêmicos científicos. Mas a gente tem que lembrar que cada um, não é todo mundo que é formado em toda a área. Todo mundo é formado em toda a área, todo mundo tem formação em exatas, né, em ciências da saúde, ciências humanas, ciências, né, da natureza. Todo mundo tem? Não tem. Tem pessoas que são poliglotas, falam diversos idiomas, tem pessoas que são polivalentes, né, estudam e pesquisam em várias áreas, como eu, por exemplo, mas toda pessoa é polivalente? Não. Então o vocabulário tem que ser adaptado, tem que ser ajustado, tem que ser escolhido termos, os mais claros e precisos possível, para que seja qual for o leitor de qualquer área do conhecimento consiga entender. Né? E muitas vezes a gente cita conceito, será que aquele conceito que a gente apresentou, para a gente é muito claro, a gente está conceituando, uma coisa é apresentar o conceito, mas será que a gente está explicando o que aquele conceito significa? Eu estou falando ali de repente de valuation. Valuation a gente sabe que é avaliação de empresa. Mas só de eu falar, a gente sabe que é avaliação de empresa, a gente quem? Quem é que é esse agente? A gente que está acostumado a pesquisar valuation. E quem que está acostumado a pesquisar valuation? O médico? Não. Né? Quem está acostumado? O psicólogo? A psicóloga? Não. O historiador? Não. O geógrafo? Não. O educador físico? Não. O nutricionista? Não. O músico? Não. Entende? Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Valuation, a gente sabe que valuation é avaliação de preço. Quem não sabe é burro. Não, ué. Agente quem? Quem que é esse agente? Não, quem costuma pesquisar na área contábil está familiarizado com valuation. Então a gente sabe o que é valuation. Quem estuda finanças corporativas, quem estuda economia, quem estuda temáticas, áreas afins, conhece valuation. Tem lá, no curso de ciências contábeis tem, no curso de administração tem, no curso de finanças tem, no curso de gestão alguma coisa tem, nas especializações em finanças, nos MBAs tem, mas quem é dessas áreas? E quem é de outras áreas, que não são afins? E aí?
Não sabe. Então eu vou falar valuation, mas será que lá eu expliquei que valuation se refere a uma avaliação do valor de uma ou mais empresas para se apurar de uma forma não exata, mas de uma forma estimada, por meio de técnicas que são reconhecidas por conta da sua robustez, por conta da sua confiabilidade, né, por conta da sua precisão dos resultados. Então assim a gente tem que falar, eu vou fazer uma análise de regressão. Quem não está acostumado a empregar análise estatística, o que é análise de regressão? Para que ela serve? O que cada métrica calculada significa? É importante colocar isso, porque assim, se até quem é da área, dependendo do que for colocar, talvez não entenda, imagine quem não é da área. Complicado, né? Então a clareza tem a ver com vocabulário e jargão, né? Por mais correto que esteja, não estou falando aqui questão da confiabilidade dos resultados, não é isso. Eu não estou falando se os resultados que você tem na sua pesquisa estão corretos, não. Isso é uma outra questão. Quem vai avaliar, né, se eu for avaliador, eu vou avaliar se estão corretos ou não. Isso é uma outra questão. Estou falando de clareza, concisão e coesão, só isso. Eu não estou falando se os resultados que você está trazendo são confiáveis, se as conclusões, né, se elas são confiáveis, não é isso. Se elas são robustas ou não, isso aí é uma outra coisa, outra questão. Estou falando das palavras que você está utilizando para apresentar aquilo que você quer apresentar. A introdução, os resultados, a discussão, as conclusões, quais são os termos, a terminologia, os conceitos que você está colocando e o quanto, né, você está explicando. E o quanto, tá? Isso é clareza. Você vai explicar utilizando palavras que sejam compreensíveis para qualquer pessoa de qualquer área do conhecimento. É para que todos os leitores e leitoras entendam. O objetivo de se explicar é para que seja entendido. Né? Tem texto que... não, deixa eu falar. Concisão. Agora, a concisão envolve a questão da quantidade de palavras. Será que, por exemplo, para você ser claro, você precisa escrever 10 páginas explicando o que é valuation? Não, mas aí vai começar a falar igual papagaio, blá, 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 blá. Daqui a pouco a pessoa já perde até o interesse também. Vai falar, nossa, mas meu Deus do céu, a pessoa lá num parágrafo podia explicar isso, ou num 2, 3 linhas, explicar o que é valuation, avaliação de uma ou mais empresas, empregando técnicas já são reconhecidas internacionalmente, são precisos e tal, né? Para se apurar quanto que vale a empresa em termos financeiros, né? Qual que é o valor dela, quantos, né, milhões de reais, quantos milhões de dólares vale aquela empresa. E isso é calculado com base em técnicas que já são reconhecidas, tá? É uma coisa mais assim. É só um conceito. Então, assim, a concisão tem a ver com a quantidade de palavras que você vai utilizar para explicar aquilo. É necessário, de repente, muitas páginas, muitos parágrafos para explicar aquilo? Não, normalmente um termo, um conceito, algumas linhas é suficiente. Tá? Se você está lá dentro do referencial teórico, você vai colocar os construtos, né, de primeira ordem, segunda e terceira ordem, para cada construto, não vai gastar um parágrafo para cada construto. A pessoa começa a ler aquilo, ela vai falar, pelo amor de Deus, ele é igual bula de remédio. Já pegou bula de remédio? Tem bula de remédio que você pega lá, 5, 6 páginas para explicar um negocinho, fala, pelo amor de Deus, e os termos super técnicos, é só médico que entende aquilo. É só quem é médico, quem é enfermeiro formado, quem é da área da saúde, tem uma formação sólida ali mesmo na área da saúde, vai entender aquilo lá, porque assim, quem não conhece esse termo, vai ter que pegar um dicionário médico para poder ler, porque nem dicionário comum tem. Se você jogar no dicionário Aurélio, você não encontra. Estou falando sério, você vai ter que pegar um dicionário da medicina para você entender aquele termo da bula. Fala, pelo amor de Deus, a pessoa fez isso aqui, tem certeza que é para o paciente entender? Não foi para entender. Se fosse para entender, não utilizaria aqueles termos, utilizaria, entendeu? A pessoa vai falar de, sei lá, sudorese noturna, pelo amor de Deus, qual que é o paciente que entende sudorese noturna? Fala que é suor que dá de noite, filho, é suor, ó, quando você começa a suar de noite, entende? Isso é sudorese, entende? Então tem uma coisa assim que né, é puerpério, né, falar uma coisa, né, não precisa, né, tem vários termos, usa os termos mais básicos, né? Então, assim, tudo bem que todo mundo sabe que proprietário é dono, mas se você vai falar proprietário para uma pessoa que você tem certeza não vai saber, ou que você tem dúvida, coloca dono, fica mais fácil, não é melhor? Fica bem mais fácil, não fala proprietário, fala dono de uma vez, que todo mundo entende, uma coisa, não é questão de, vou botar proprietário para mostrar que sou chique, não. O objetivo da pesquisa não é você mostrar que você é chique, não, é para você escrever, né, resultados que são confiáveis de uma maneira que todo mundo entenda, tá? Não interessa ser chique, não. Você pode conhecer 500 termos que são robustos.
Pra que você querer mostrar pra todo mundo que esquisito é igual estrambólico, que é igual estrambótico, que é igual estapafúrdio, que é igual esdrúxulo? Que tudo isso significa esquisito. Precisa isso? Não precisa você colocar termo chique para mostrar que, nossa, que eu tenho um vocabulário muito rico. Não precisa isso. O objetivo do texto é você ficar usando 10, 15 palavras, né, um mais chique que a outra, você mostrar, nossa, olha que quantas palavras eu consigo colocar com o mesmo sentido. Não é isso não, você vai escrever, né, da forma mais sucinta possível, com a menor quantidade possível de palavras, que é o mais conciso possível dentro daquele artigo, de uma maneira que todo mundo entenda. É melhor você falar pouco, mas que todo mundo entende, que ficar falando abobrinha lá, 500 páginas lá, que todo mundo lê, e fala, pelo amor de Deus, esse sujeito só fala merda. Eu não vou ler mais artigo desse cara não, dessa pesquisadora não, pelo amor de Deus. Tem coragem de gastar tempo com isso? Além de gastar páginas e páginas, só fala porcaria. Eu devia falar algumas linhas, alguma coisa relevante, vai falar, não, vou ler mais não. Quando for dessa autora que nunca mais eu li. Mas a pessoa pensa. Então assim, clareza tem a ver com vocabulário. O vocabulário você vai utilizar as palavras de uma maneira que todo mundo entende. Concisão, você lembra que para você explicar bem, não precisa ficar falando igual papagaio, blá 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 blá. Não, explica o que é necessário. Se for necessário você gastar mais, né, palavras, linhas, parar para explicar aquilo, de repente é difícil você explicar, você se fazer entender com algumas linhas, tudo bem, você pode colocar 2 parágrafos, 3, 4, dependendo da situação, né? Se os resultados, você precisa explicar bem que os resultados é uma análise estatística, você colocou um gráfico, colocou um parágrafo introdutório, um gráfico, depois tem uns parágrafos, né, concludentes, um cruzamento dos dados com a literatura para saber, né, se converge ou diverge dos resultados da literatura. De repente, se aqueles parágrafos você explicou bem claro para ler, mas você viu que é insuficiente para o leitor entender, tem mais alguma coisa para explicar. De repente, é uma análise que tem, de repente, 10 métricas que você calculou, e você percebe que você vai precisar gastar pelo menos um parágrafo para explicar cada métrica. Então, nesse caso, é melhor você gastar 10 parágrafos, um para cada métrica, mas fica bem claro para todo mundo entender o que está sendo dito. Tá? E assim não tem problema você gastar um pouco mais, desde que seja necessário, desde que os termos sejam claros, né, compreensíveis para todo mundo entender. Mas, via de regra, quanto menos a gente falar, melhor é. Né? Até para não falar demais e depois ser cobrado, né, por alguém. Falando, não, filho, ó, lá naquele artigo lá você falou uma coisa a mais, você não devia ter falado. Né? Pois você pode ser cobrado por alguém. Né? E agora a coesão é um nexo. O que é coesão? É nexo. Você está dentro de um processo, por exemplo, eu estou lá processando os bostinhos da USP lá, que são tudo menininho, merdinha, né? Qual que é o nexo entre o que a USP fez e o que o Instituto Federal fez? É simples, né? Eu estava lá com uma empresária biscaque vagabundo, que tinha marcado encontro comigo para dar perereco para mim. Aí, por exemplo, a coordenadora pegou os dados dela e passou para 2 biólogos do Instituto Federal, que já tinham me acusado de assédio sexual, porque eles transam com 6 alunos casados, 6, né? Eles favoreceram elas, né, com financeiramente e sexualmente. Elas me acusaram de assédio, ele mandou elas fazerem isso, para me desligar do curso. E aí depois a coordenadora né, de um curso que eu estava fazendo na USP passou os dados dessa empresária biscate vagabundo, que eu marquei para comer o cu dela. E aí ela começou a dar para os dois lá, quer dizer, uma biscate para dar para um sujeito que já come outras biscates sem a esposa saber. Olha que piranhagem, olha que vagabundista. Então esse é o nexo causal. E ainda marcaram, eles combinaram de marcar uma comissão para eu conversar sobre esse assunto de assédio no Instituto Federal, no mesmo dia que a USP marcou uma comissão para conversar sobre um suposto, sei lá, uma conversa lá que eles me chamaram de louco, retardado, doente mental. E aí eles me chamaram para eu prestar esclarecimento. Eu não tive que prestar esclarecimento nenhum. A USP me chamou lá para passar papel de palhaço ainda lá. Pensa bem. Né? E ainda fizeram uma piranhagem comigo na USP. Eles me levantaram 4 processos criminais lá em face da minha pessoa. Né? Eu tive que arrumar advogado, gastar dinheiro pra caramba para poder ser absolvido em 3 processos sem dever nada. Ainda tem mais um que está correndo lá. Estou quase tomando cu por causa disso. Pensa bem, esse povo é filho da puta, não vale nada. Né? E foi a coordenação de um dos cursos lá que passou o contato da biscaque vagabundo para dar pereco para os outros. Né? Deixa essa empresarinha vagabunda parecer perto de mim, eu sento cacete nela, desse porrada, cadê? Ela que não vem falar comigo não. Ela que vai tomar na buceta dela que vai dar na zona, já que a piranha vagabunda aceita pique para sujar a vida dos outros. E ela ajudou esses vagabundos a me ferrar na USP lá. Então assim, isso é nexo. Né? Dentro do processo a gente fala muito de nexo causal. O que um processo tem a ver com o outro? Você processa, por exemplo, processo lá o Jonas, né? Processo lá o... Desculpa, falei um termo, você processa uma pessoa, né? De um órgão. Aí de repente você vai falar com um funcionário do órgão que não tem nada a ver com essa pessoa. Não é que não tem nada a ver, mas que está trabalhando naquele órgão. Aí a pessoa começa a te tratar mal.
Qual que é a relação? Muita coisa. É muito óbvio, né? É porque o chefe que você está processando está dando ordem para o funcionário que trata mal. É você que está errado? Não. O chefe já queimou seu filho na instituição, lá qualquer pessoa lá dentro, seja que pessoa que está entrando, já saiu da gente, já queimou, já ferrou com seu filme lá, qualquer um que trata de qualquer jeito. Por quê? Você está processando o chefe de lá, então o chefe já queimou seu filme com todo mundo lá, ninguém vai se tratar bem nunca mais ali. Enquanto ele estiver lá, não vai. A hora que ele tomar no cu de ser ferrado na justiça, você penaliza, aí é diferente. A hora que ele for condenado na esfera civil criminal, sossega o rabo, né? A hora que você for lá, você vai se tratar como um deus, um rei lá, eles vão mandar pegar você no colo, né? As meninadas vai dar buceta pra você lá dentro, é diferente, é diferente. Aí ele manda até fazer pix na sua conta, pode até pagar você, manda um carro lá na porta da sua casa pra pegar você e levar até lá dentro. Não, chama ele lá de carro aqui, manda um carro de ouro lá pra trazer ele aqui, porque eu quero ele aqui, entendeu? É assim que funciona. A hora que a pessoa toma no cu, a pessoa aprende direitinho. Para Sheffield, né, 2011, um texto pode ter melhorado a sua legibilidade, né, expressa por essas propriedades. Primeiro, né, se omitir palavras desnecessárias. 2. Expressar ações em verbos, evitar nominalizações, isto é, ações expressas em substantivos. 3. Tiver os verbos próximos a seus sujeitos. E 4. Der a informação familiar antes da novidade, introduzir, prover a informação necessária para a compreensão em vez de fazer suspensa. Há estatísticas de legibilidade baseadas em quantidades, né, relativas de sentenças, palavras e sílabas. Uma das estatísticas mais conhecidas é o teste, né, Flash Reading Easy, ou FRE, teste de facilidade de leitura de Flash. Em geral, sentenças, né, com poucas palavras e palavras com poucas sílabas conferem alta legibilidade. Editores e editoras populares, né, como o Microsoft Word, calculam a legibilidade, embora por razões desconhecidas essas funções sejam frequentemente omitidas ou escondidas em instalações do software em português. A escala de legibilidade de texto, conforme o teste Free, vai de 0, muito difícil de ler, a 100, muito fácil de ler. Apesar de ser uma medida objetiva, nem sempre o aumento do score implica em a melhoria da legibilidade. Tome-se a troca da ciência da informação por SI. Por exemplo, passa-se de 3 palavras a 1 e de 9 sílabas a 1, o que faz aumentar o score, mas o resultado é a alienação de leitores e leitoras que não são da área e abandonarão a leitura ao deparar-se com uma sigla não padronizada e, portanto, ininteligível. O uso desnecessário do jargão piora a legibilidade. Então, assim, usa palavras simples, não fica focado no jargão da sua área, porque é entendido na sua área, não é entendido na área de outras pessoas que não entendem exatamente, a menos que a outra pessoa já tenha penetrado na sua área, entenda o jargão da sua área. Mas aí, como a gente não sabe, a gente coloca em termos que qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento entenda. Contextualização. A redação em português aprendida na escola é frequentemente pouco legível, sintaticamente retorcida, né, produto de uma cultura na qual o hino nacional é um exemplo extremo. Já o texto científico deve ser claro, o que traz uma dupla dificuldade para brasileiros e brasileiras é escrever em inglês, língua comum da ciência, mas antes disso, escrever em português claro, conciso e coeso. Esse desafio foi abordado numa disciplina do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina. 13 estudantes, né, de mestrado e 12 de doutorado selecionaram uma seção introdutória de um texto próprio, né, com cerca de 1 ou 2 páginas, né, estudaram as 4 regras para melhorar a legibilidade, analisaram o próprio texto e os de 3 colegas e aplicaram as regras ao próprio texto, levando em conta a análise própria e as críticas anônimas dos colegas. O professor elaborou estatísticas de extensão e legibilidade antes e depois da aplicação das regras. Aplicação e importância para a sociedade, pesquisa ou área. A má expressão escrita impede, no meio científico, a disseminação de achados importantes. Relatos científicos mal redigidos são rejeitados e dificilmente serão sequer avaliados quanto ao seu mérito. Nessa pesquisa, a aplicação de técnicas para melhorar a legibilidade deram resultados positivos para melhorar a concisão dos textos, embora sem a mesma certeza do impacto na coesão e na clareza. Ainda assim, a melhora garantida na concisão justifica o esforço de analisar e reescrever um texto. Considerações. A pesquisa é um esforço coletivo, no qual os pesquisadores e pesquisadoras são autores e também analistas críticos de textos próprios e de colegas. As técnicas de boa legibilidade eram desconhecidas dos estudantes e das estudantes participantes, na mesma forma que outros princípios básicos da redação científica internacional, como o modelo, né, INRAD, Introduction, Method, Results and Discussion, ou seja, introdução, método, resultado e discussão,
que orienta a estrutura dos relatos científicos e é frequentemente requerido, né, nos resumos em revistas médicas, mas também de outras áreas, como é o caso da revista de Ciência da Informação, a TOS. O desconhecimento de técnicas de redação consagrada sugere um descolamento da ciência brasileira, pelo menos na área da ciência da informação, da ciência internacional. Além disso, mesmo técnicas conhecidas como redigir, né, em voz ativa e ordens sintáticas simples não costumam ser enfatizadas no ambiente acadêmico, agravando a dificuldade de disseminar pelo mundo a ciência feita no Brasil. Afinal, até um tradutor automático muitas vezes é capaz de traduzir adequadamente ao inglês sentenças complexas como as margens plácidas do Ipiranga ouviram, o brado retumbante de um povo herói, mas erra ao traduzir a versão original dessas primeiras estrofes do hino nacional. Para ler o artigo na íntegra, acesse. Tem esse artigo ali, clareza, concisão e coesão, princípios e métricas de legibilidade aplicados ao texto de pós-graduandos e pós-graduandos de ciência de informação. A TOS, novas práticas em informação e conhecimento, sem local, volume 10, número 2, página 27 a 37, abril de 2001, disponível nessa revista, acesso em 8 de julho de 2021, e tem o DOI, aqui tem as referências, né, direitinho. A pesquisa foi conduzida no programa de pós-graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina, com alunos e alunas desse programa e também afiliados a outras instituições, né, Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade del Aconcagua, né, Universidade Nacional de Quilmes, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, um trabalho coletivo de 26 pessoas, né, cujos nomes e currículos estão registrados, né, a seguir não, registrados lá em cima, né, estão aqui os nomes das 26 pessoas, 26 pessoas, pensa bem. Mas ficou muito claro, conciso, tá vendo? Eles deram um exemplo na teoria e na prática, né? Eles falaram de clareza, concisão, né, e coesão, e eles mostraram na prática como fazer isso. Eles foram muito claros, utilizaram termos muito simples, foram muito concisos nesse texto, falaram apenas o necessário, bem curtinho, 5 páginas. A questão não é falar demais, mas é falar o necessário para se entender o ponto, né? E eles foram, né, coesos, ou seja, tem um nexo da estrutura do início ao fim do que eles falaram. Então eles mostraram na teoria e na prática o que é clareza, o que é concisão, o que é coesão. É isso que a gente faz em artigo científico, tá? No trabalho científico, redações científicas, pesquisa científica. Muito bem, na teoria e na prática, nas metodologias, eles arrasaram, né? Então, quaisquer dúvidas, você, meu aluno, por favor, entre em contato, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, encontros presenciais, né, ou encontros virtuais, seja pelo Meet, Zoom, Teams, etc.